Em nome de Jesus. Bom, hoje nós queremos falar um pouco sobre esta igreja, sobre esta carta, a igreja de Filadélfia. Nós já falamos aqui sobre 5 igrejas, né? Os irmãos se lembram o nome das igrejas que nós falamos? Éfeso, o que mais? Esqueci. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e hoje Filadélfia, né? Então, esta igreja era uma das igrejas mais jovens, tá? Dessas 7 cidades, né? Ela foi uma igreja fundada por alguns colonos que vieram justamente de Pérgamo, da onde nós já falamos, sobre o reinado de Atalo II, no ano de 159 ao ano 138 a.C. Tá? A cidade era uma cidade, como geralmente eram as cidades daquele período, um lugar de estratégia, um lugar estratégico privilegiado, tá? Porque era uma rota principal do correio imperial de Roma, então circulava para ali, era uma cidade bem afluente, era uma cidade chamada e conhecida como a Porta do Oriente, era a cidade de Éfeso, tá? E também chamada de Pequena Atenas. Atenas, aquela que Paulo pregou contra um deus, falando, né, sobre um deus desconhecido, contra os deuses de Atenas, tá? E essa cidade de Filadélfia também era conhecida, chamada de Pequena Atenas, porque na Filadélfia havia muitos templos também, os templos que eram voltados aos deuses estranhos, deuses que não eram o Deus verdadeiro, o Deus que curava, o Deus que libertava e que o faz ainda hoje. Então a cidade estava cercada de muitas oportunidades, né? Ao escritor, o grande homem de Deus, escritor e o grande servo de Deus, John Stott, que ele fala que essa cidade também era conhecida pelos terremotos que haviam nessa cidade. Havia muitos tremores de terra, eram frequentes naquele local, naquela cidade, tá? E muitos antigos habitantes deixavam de habitar na cidade em busca de um lugar mais seguro. Conta-se que era tão constante os tremores de terra, os terremotos, que os habitantes da própria cidade de Filadélfia, eles faziam cabanas, eles faziam tendas fora da cidade, com medo de que o tremor viesse repentinamente e eles fossem sugados aqui, né? Mas houve um violento terremoto que devastou a cidade de Sardes no ano 17 depois de Cristo, e esse terremoto quase também destruiu totalmente a cidade de Filadélfia, tá? Esse Atalo, ele era um homem que amava muito ao seu irmão, o irmão chamado Eumenes, e ele apelidou o seu irmão de Filadélfos, pelo nome da cidade, tá? Dizendo assim, aquele que ama o seu irmão, aquele que se dedica ao seu irmão, e daí veio o nome da cidade, a qual surgiu a igreja, tá? Era uma igreja que estava nessa cidade e era uma igreja jovem, tá? Quando Deus usa João para escrever esta carta, ele quer nos ensinar várias lições, como ele já tem ensinado aqui ao decorrer desses dias que nós passamos aqui. João, escrevendo a carta enviada por Deus a ele mostra Jesus de várias formas. A preocupação de Deus e também de João nos escritos, porque João não estava escrevendo algo da sua mente, ele estava escrevendo algo de revelação de Deus. Deus revelava e ele iria escrevendo. E nós vemos que em todas as igrejas que nós já falamos, e nessa e na próxima, ele mostrava Cristo. Cristo sendo o centro de todas as coisas. E aqui mais uma vez ele mostra Jesus como aquele que não só conhece a igreja, ou não só conhecia a igreja, mas ele também conhecia a cidade aonde aquela igreja estava situada, onde os irmãos moravam, onde a igreja estava inserida. E a mensagem de Cristo para aquela igreja, ela é uma mensagem, era e é hoje também, uma mensagem contextualizada. Deus, ele conhece todas as coisas, nada foge aos olhos de Deus, tudo está patente aos seus olhos. Hoje nós olhamos os sofrimentos, as lutas, as angústias, as desgraças que acontecem hoje na nossa nação, no nosso país, no mundo. Tudo isso não está escondido aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo, tá? E aqui
aqui Jesus era o Jesus que conhecia a cidade e que conhecia também a igreja. Aí ele fazia aqui uma leitura das Escrituras e também do povo. Então Deus conhece a sua igreja. Vivemos hoje num contexto de uma igreja muito difícil, né? O Leandro falava aqui, olha, precisamos fazer algo que a igreja primitiva fazia, e é uma coisa que muito eu tenho dito aqui para os irmãos, que nós queremos andar em cima dos 4 pilares da igreja primitiva, que era o ensino dos apóstolos, primeiro a palavra, né, dos irmãos ali, a comunhão entre os irmãos, que é muito importante, coisa que hoje, pela correria da igreja e talvez até pelos tempos vultuosos, a igreja esquece que ela precisa ter comunhão, né? Partir do pão e as orações dos irmãos. Nós queremos caminhar dentro disso, porque isso foi o início da igreja primitiva. E toda igreja que se inicia, ela deve andar dentro desse contexto. Ela tem que procurar não fugir e não sair desse contexto. Então a mensagem aqui era uma mensagem dura, não tão dura quanto as outras igrejas, porque esta igreja, ela era uma igreja amada, tá? Mas ele falava aqui de uma forma que o povo entendia, ele falava a linguagem do povo, tá? Criava-se algumas pontes de comunicação para que o povo pudesse conhecer o que estava sendo dito. Às vezes nós olhamos para o Apocalipse e nós falamos assim, o Apocalipse é muito difícil, né? É que às vezes as pessoas querem olhar o Apocalipse na visão das imagens que estão sendo ditas. A maioria de algumas coisas do Apocalipse são simbólicas. Nós vemos no Apocalipse capítulo 1, Jesus Cristo sendo visto como ele é, aquele cordeiro que havia sido cordeiro, que morreu e ressuscitou. Capítulo 2, capítulo 3 e um pouquinho mais, igreja, falando das igrejas, porque tudo estava convergindo para o arrebatamento da igreja, como também está nos nossos dias de hoje. Tudo está fluindo para a volta de Cristo. Tudo está apontando para a vinda de Jesus, para buscar a sua igreja, a verdadeira igreja. Porque dentro da igreja existe a igreja verdadeira, mas também tem a igreja falsa. Não estou falando de igreja templo, estou falando de igreja pessoas, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, muitos ouvirão porque estarão em sintonias com Cristo, em sintonia com o Cordeiro, e Cristo os arrebatará para o encontro dele nos ares. Mas há igreja falsa dentro da igreja que não vai ouvir esse toque da trombeta, e ela vai ficar, tá? Então tudo isso que nós estamos vendo aqui é um prenúncio da vida de Jesus. Capítulo 1, Jesus visto, depois 2 e 3, as igrejas, uma mensagem de correção, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de amor para a igreja, porque o Cordeiro vivo, que morreu, venceu a morte, está entronizado, ele virá para buscar a sua igreja. E quando ele traz toda a mensagem para todas as igrejas da Ásia, a 7ª igreja, Jesus Cristo desce. Jesus Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Aí João tem uma visão no capítulo 4, quando ele diz que havia uma multidão que estava com Cristo, que havia um livro, que ninguém podia abrir aquele livro, que não havia uma pessoa capaz suficiente para abrir aquele livro, mas aí na visão ele diz, eis que eu vejo um cordeiro que foi morto, mas viveu. Ele estava falando de Cristo, que Cristo naquela hora estava acabando de entrar no céu com a sua igreja arrebatada. Dali ele começa a contar os acontecimentos. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer o povo, precisamos conhecer a cidade onde vivemos, precisamos conhecer a linguagem que nós vamos falar e ministrar, nós precisamos entender as Escrituras, nós precisamos interpretar as Escrituras segundo a Escritura, e não segundo o entendimento desse, daquele ou daquela. Nós precisamos entender a Bíblia segundo ela fala. A Bíblia é a vida de Deus. Há uma regra para quem estuda teologia na hermenêutica, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Há muita gente hoje querendo explicar a Bíblia de formas absurdas, né? Aqueles que nem leem, que nem entendem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus, e são destruídos e destroem outros por não conhecerem a palavra. Essa semana nós tivemos
de ver com os nossos olhos um absurdo. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Um homem lá no Mato Grosso pegando uma Bíblia e queimando a Bíblia, dizendo que essa Bíblia é maldição, é maldita, porque ela já passou por várias traduções e que hoje Deus fala através dele, do profeta. Aí ele denominou o nome dele lá. E os irmãos lá queimando a Bíblia e glorificando a Deus. Ele não está queimando a palavra de Deus, porque aqui é só o grafos, aqui é só o escrito. Quando ele queima, ele só está queimando a folha. Mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, porque ela tem que ser gravada e guardada na sua mente, no seu coração, para você não ser enganado, meu irmão. Você precisa conhecer as Escrituras. E João aqui tem um cuidado. Deus usa vários métodos para falar sobre as igrejas, para nos ensinar a palavra de Deus. Eu tenho dito muito isso, vou continuar falando. Precisamos estudar a palavra de Deus, irmão. É necessário estar aos pés da cruz, é necessário estar aos pés de Cristo, e fazendo isso é em torno da palavra de Deus. Nas terças-feiras temos o nosso estudo lá no Planalto Verde, onde nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. A cidade de Filadélfia havia sido fundada para ser uma porta aberta, né? Aqui fala de porta, que fecha, que abre, né? Essa cidade havia sido fundada para ser uma porta aberta, mas uma porta aberta do quê? De divulgação da palavra de Deus, de infiltração da palavra de Deus para aquele povo que vivia naquele período, e que ela fosse extensiva até os nossos dias de hoje, a qual tem sido. John Stott fala sobre isso. Ele afirma que aquela cidade ela tinha uma cultura grega, que para o evangelho estava muito difícil, porque o homem, o grego naquele período, ele tinha o homem como centro das atenções. Ele achava que o homem iria atingir o centro da perfeição humana, né? E Deus escreve essa carta no meio de uma série de culturas, de série de grupos. Haviam grupos naquele período de fariseus, filosofias gregas que estavam entrando dentro da igreja. E Deus fala aqui através de João que esta era uma porta, que ele tinha colocado uma porta aberta diante da igreja, para ela proclamar não a cultura grega, não o homem que estava ali em eminência, mas o evangelho, a salvação. É isso que Deus se preocupa. Deus não está nem um pouco preocupado com o nosso carro, com nossos bens, com o nosso dinheiro, com o que temos, com o que somos ou o que fazemos. Deus está preocupado com o nosso espírito. Deus está preocupado com a nossa salvação. É isso que Deus se preocupa. E a razão por que a porta permanece aberta diante da igreja é que a chave está nas mãos de Cristo. Isso é maravilhoso. Aquela cidade havia sido castigada por vários terremotos, como eu já falei aqui. Pessoas viviam instáveis, pessoas viviam ali assustadas. Existiam grandes terremotos naquele período, que a cidade estava muito apavorada. Como eu já disse, alguns saíam até da cidade para viver em tendas, porque as paredes eram rachadas por conta dos terremotos. Então, era uma cidade de um certo ponto perigosa, porque também era uma cidade vulcânica, havia vulcões que ficaram próximos ali. Mas a igreja estava ali assustada até com os abalos, que haviam abalos sísmicos da cidade. Mas Jesus está dizendo no Apocalipse 3, no versículo 2, ele fala: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. A cidade havia sido batizada com o nome depois da sua reconstrução. Por volta do ano de 90, já depois de Cristo, com a ajuda imperial, a Filadélfia, ela tinha sido completamente reconstruída. E em grande gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, a nova cidade de César. E mais tarde, Vespasiano, que veio, depois os irmãos podem estudar na história da igreja, a cidade voltou a trocar de nome para Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador. Mas Jesus diz aqui, Jesus aproveita esse momento, aproveita esse gancho cultural para
falar à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Né? Lá em Apocalipse 3:12 ele diz: escreverei nele do meu Deus, escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. A igreja, irmãos, terá nela o nome de Deus gravado. Não é o nome do Brasil, não é o nome de César, não é o nome do imperador, é o nome de Jesus Cristo, porque é Ele que tem a chave na mão. Jesus não apenas conhece a sua igreja, mas a Jesus aqui, Ele se apresenta para a sua igreja como aquele único que tem a solução para os seus problemas. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como aquele que é santo, no versículo 7, aquele que é verdadeiro. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas Ele destaca, Ele faz questão de destacar que Ele é separado, Ele possui santidade absoluta, em contraste com aquelas pessoas que viviam em pecado. Cristo é santo no seu caráter, nas suas obras e propósitos. Por isso, a Bíblia diz que Ele virá para buscar uma igreja santa e uma igreja imaculada. Jesus não é apenas a sombra da verdade, Ele é a essência da verdade. Ele é Deus, Ele é confiável, Ele é aquele que você pode depositar a sua vida, Ele é aquele que você pode levantar pela manhã e entregar-se a Ele de uma forma confiante, porque Ele está contigo, Ele te conhece, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe todas as suas necessidades, Ele sonda o seu coração e Ele sabe o que você está pensando nessa hora, nesse momento, porque Ele é Deus. Ele perscruta o nosso entendimento, o nosso coração. Então eu posso confiar toda a minha vida em Deus, irmão. Eu não me abalo com notícias que surgem por aí, de plano de governo, disso, daquilo, de passeata, de rumores que vêm, de setas malignas que se levantam contra a minha vida. Eu não me abalo, porque eu sei que eu sou uma cópia do meu Deus. Eu creio num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus puro e santo. Um Deus que pode realizar todas as coisas. E Ele está assinalando muito do que Ele vai fazer na minha e na vida de você, de Jesus. Vamos lugar no nome de Jesus. Amém. Nós queremos pregar a palavra de Deus. Nós queremos que os nossos amigos saibam que Jesus Cristo é o único que pode trazer, que traz a salvação. Amém? Nós queremos falar para as pessoas que há um Jesus amoroso. No meio de tanta divindade que existe hoje, como havia naqueles dias, só Jesus pode reivindicar o título de verdadeiro, de fiel. Mas os mestres ali, naquele período, mentiam, enganavam, a verdade não estava com eles. Nós não podemos olhar para o engano, para a mentira. Por isso, volto a dizer, nós temos que conhecer a palavra de Deus para que não possamos ser enganados pelo inimigo, mas olhar para o Senhor Jesus, para o santo, para o verdadeiro. Jesus fala aqui para uma igreja que Ele mesmo diz: para você que está sem força, para você que é fraca aos olhos do mundo, mas aos meus olhos você é forte. E Jesus parabeniza essa igreja pela sua fidelidade, irmãos. No versículo 8, Ele fala dessa igreja que tem pouca força. Talvez por ela ser pequena, em número, em tamanho, né? Talvez por ser formada por crentes sem condições financeiras, por crentes pobres, né? Por crentes que não tinham condições de ajudar, como Deus, graças a Deus, nos abençoa hoje e temos condições de ajudar na obra. E fico muito feliz porque eu tenho visto também aqui nessa igreja, na vida dos irmãos, a disponibilidade de ajudar, de abençoar. Né? Eu tenho certeza que Deus vai honrar muito a sua vida, meu irmão. Mas Deus não está precisando de uma igreja rica. Deus não está clamando por uma igreja rica, porque a igreja rica ela esquece do primeiro amor. A igreja rica ela esquece da essência. A igreja rica ela esquece da palavra de Cristo. A igreja rica ela anda de mãos dadas com o mundo. Mas ele fala de uma igreja pequena em tamanho e força,
mas grande no poder e na fidelidade a Ele. Deus não está olhando aqui o número, Deus está olhando o seu coração, a sua fidelidade, a minha fidelidade a Ele. É isso que Deus conta. Deus quer olhar para o seu coração e encontrar um coração fiel, um lugar onde Ele possa morar e habitar. Na verdade, Deus escolhe as coisas fracas, para envergonhar as fortes. Não é verdade? Nós não precisamos ser amarrados, enrolados por alguém que vem oferecer isso ou aquilo. Nós confiamos em um Deus que abre as portas. Nós confiamos em um Deus que fecha uma porta e ninguém pode abrir. A fidelidade para nós, a Deus é o que conta para Ele. A igreja de Filadélfia não era uma igreja conhecida, não era uma igreja que tinha programa na rádio, na televisão, não era uma igreja influente pelo seu vultuoso templo, como vemos muitos por aí hoje. Não era uma igreja dessa forma, mas era uma igreja que tinha o poder, era uma igreja que tinha a ação do Espírito, era uma igreja fiel, era uma igreja que se importava com as pessoas, era uma igreja que amava o pedinte, era uma igreja que estendia as mãos. Por isso Jesus fala que você tem pouca força, mas eu me coloco diante de você, e coloco diante de você, igreja, uma porta aberta que ninguém vai fechar essa porta. Aleluia! A igreja é fraca, mas Deus é onipotente, aleluia! Deus é todo poderoso, aleluia! Ele é tremendo, Ele fará maravilhas do nosso meio, aleluia! Porque não há limites para Deus. Aleluia! A minha força não vem de fora, não é verdade? E muito menos de dentro. A minha força vem do alto. Por isso o salmista diz: olha, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde: meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O seu socorro não vem do sistema desse mundo, meu irmão. A sua esperança não está na política desse país, e muito menos do mundo. Nós somos de um outro país. Nós somos extraterrestres nesse lugar. Nós não somos dessa pátria. A nossa glória transcende muito aquilo que vemos e apalpamos. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você enxerga. Aleluia! Ele abriu uma porta para você que ninguém vai fechar esta porta. Não é o inferno, não é o diabo que vai se levantar para impedir, para fechar e calar a súbia, mas ele vai mover a glória dele sobre a sua vida, porque ele é Deus. Para uma igreja perseguida, para uma igreja odiada pelo mundo, Jesus fala para ela: você é amada. Amém. Quando as pessoas te odiarem, quando as pessoas se levantarem contra você, a sua força não vem do Senhor, ela vem do Senhor. Os judeus ali naquele período diziam que os crentes, eles não eram salvos, porque não eram descendentes de Abraão, e por isso não tinham parte da herança de Deus. Mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, que vai se dobrar ao sistema. Ele fala: é os judeus é que reconhecerão que Jesus é o Messias, e por essa maneira virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus, e verão que Jesus está no meio da igreja. Jesus precisa ser adorado aqui nesse lugar, irmãos. Jesus tem que ser o cara nesse lugar, ele tem que ser entronizado nesse lugar, ele tem que ser glorificado por você, com a sua voz, com a sua palma, com os seus braços, porque ele é o rei. Ele venceu a morte, ele tem a coroa da vida para você, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, aleluia, e ninguém vai riscar o seu nome do livro da vida, aleluia. Ele diz que a igreja será honrada, e Cristo está aqui com ela. Para uma igreja que guardou a palavra de Jesus, que guardou as provações, que guardou as lutas, que se manteve fiel no meio das dificuldades, que sobreviveu no meio das dificuldades. Para essa igreja que foi fiel a Cristo, Cristo está dizendo aqui que Ele vai guardar ela da tribulação. Alguns que dizem por aí que a igreja passará pela grande tribulação. Eu creio sim que a igreja falsa vai passar pela grande tribulação. Mas olha a palavra de Cristo no versículo 10, que Ele nos guardará da tribulação, irmão. A igreja que guardou e foi fiel
fiel à palavra de Cristo, Jesus vai guardar esta igreja, vai proteger esta igreja. E ele está se referindo à igreja de Filadélfia, que não havia transgredido e nem cedido às pressões. Ela preferiu ser uma igreja pequena, nova, simples, mas fiel. Fiel a Deus. Ela não quis ser uma igreja mundana. Hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por um outro evangelho. Tem muitos hoje surgindo aí com outros evangelhos, com um novo evangelho. Paulo diz que aquele que vier proferindo, pregando, falando, ensinando um outro evangelho, que não seja suave, Cristo seja amaldiçoado, seja anátema, porque o evangelho é só um. Evangelho quer dizer boas novas de Cristo Jesus, de libertação, de cura e de restauração. Hoje muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por um novo evangelho, por um evangelho mais moderno, mais palpável, mais visível, mais tangente. As pessoas não acreditam mais hoje, as pessoas não têm mais fé hoje em Deus, porque elas estão tão voltadas na fé do apóstolo, do bispo, das campanhas, das compras disso e daquilo, que elas não têm mais fé para acreditar que Deus possa fazer um milagre na sua vida. É um evangelho moderno hoje, mais simplificado, né? Hoje vive-se um evangelho delivery, fast food, não é verdade? Um evangelho mais adocicado, um evangelho mais centrado no homem e não em Cristo. Mas Cristo fala que Ele é o protetor da sua igreja. E sabe o que ele diz? Ele já havia dito isso e diz aqui novamente: as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia! Não vai prevalecer sobre a igreja de Jesus. Sabe por quê? O próprio Cristo é um muro de fogo ao redor da sua igreja. Aleluia. Quem pode se abalar ao redor de um muro de fogo, de um grande protetor como Cristo ao nosso redor? Você é um povo selado. Deus selou você com o Espírito Santo da promessa. Amém? Nenhum inimigo, por mais que ele se levante contra você, ele não vai prosperar contra a sua vida. Porque a Bíblia diz no Salmos 91 que nenhuma arma forjada prosperará contra você, contra a sua família, contra a sua vida. Porque antes o Senhor dará ordem aos anjos ao seu respeito para te guardar e para te livrar. Aleluia. Jesus aqui é o rei que protege a sua igreja, que guarda a sua igreja fiel. Ela está segura nas suas mãos. Jesus tem aqui 3 símbolos que regem toda a mensagem: uma porta aberta, a chave de Davi e uma coluna do santuário de Deus. É colocado diante da igreja essa porta ninguém pode fechar. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi. Enquanto o vencedor é feito uma coluna no templo de Deus, Jesus não apenas conhece a minha e a sua, as nossas fraquezas, mas ele se coloca e ele coloca diante de nós uma grande oportunidade. A primeira porta aberta é a oportunidade da salvação. Se ouvires hoje a palavra de Deus, não endureçais o seu coração. Jesus fala lá em João capítulo 10, versículo 9, que ele é a porta da salvação. Ele também usou essa figura lá no Sermão do Monte, em Mateus. A segunda porta aberta é a porta da evangelização. Igreja, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar de Jesus para os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. As angústias da cidade era como um grito de socorro daqueles homens carentes do Evangelho, como é hoje nos nossos dias. Jesus fala de uma porta, de oportunidade para pregar o Evangelho. Paulo que viveu e via a idolatria da cidade de Atenas como porta aberta para falar do amor de Deus. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando lá, ele fala, porque me foi aberta uma porta,
grande e promissora. Quando estava preso em Roma, também ele fala isso, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Então nós vimos aqui duas portas, e ambas estão abertas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente, que caminha para a destruição, para o inferno. A Bíblia diz isso, que o caminho que conduz à perdição é largo, é espaçoso. Nós poderíamos hoje, em tempo recorde, como era lá, como foi na pregação de Pedro, na primeira pregação dele, mais de 3.000 almas se converteram. Se nós vivermos o verdadeiro evangelho, irmãos, nós vamos atrair as pessoas para Jesus. Elas vão reconhecer que é um Deus vivo no nosso meio, um Deus poderoso, que se comove e que abre uma porta de salvação para essa pessoa. E nós precisamos pregar o evangelho. A outra porta abre-se para o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que conduz à salvação. São poucos. Você convida um amigo, 2, 3, 4, 20, 30. Aí você conta nos dedos. 1 ou 2 às vezes aceita o convite. A maioria não. Alguns dizem que vem, mas não vem. Então Jesus contrasta os dois caminhos, duas portas, dois destinos. Não existe morreu, acabou. Não existe morreu, fica vagando. Morreu, ou é céu, ou é inferno. Não há meio termo. Qual porta que está aberta para a sua vida? Em qual caminho você está andando? Para entrar na porta estreita, é preciso se curvar. E na porta estreita, não se pode levar bagagem. No caminho espaçoso, não. Todo mundo entra. É largo. Todo mundo pode. Tudo é lícito. Tudo pode. Tudo é permitido. Permitido. A igreja da Filadélfia, segundo o escritor John Stott, tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade da porta aberta. Em primeiro lugar, era que a igreja era muito fraca, como o texto diz. Pequena. Era uma congregação pequena, formada por poucos irmãos pobres, carentes. Em segundo lugar, havia uma oposição muito grande da igreja naquela cidade, né? Haviam aqueles que eram os religiosos, os judaizantes, que se levantavam contra a igreja. Por isso Jesus chama eles de sinagoga de Satanás, que estavam perseguindo a igreja. No começo, os crentes começaram a recuar, alguns desistiram, a luta era muito grande, a perseguição era muito afluente, mas alguns ficaram firmes ali. E em terceiro lugar, a ameaça de uma futura tribulação para aquela igreja. Então isso foi fazendo com que a igreja recuasse. Tá? Mas eu quero chamar você nesta noite. Tá? Não basta apenas estar na igreja, é preciso proclamar a palavra de Deus. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciar o nome de Jesus. Não basta apenas a igreja ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Assim como aquela igreja tinha feito, como pequena, mas tinha feito a sua missão. Ser missionária daquele período, numa cultura grega, mas era preciso fazer isso. E era isso que Deus estava dizendo. A porta está aberta. Precisamos aproveitar a oportunidade enquanto é tempo. Jesus não apenas conhece a minha e a sua dificuldade, a dificuldade da igreja, mas Ele dá uma grande garantia. Em primeiro lugar, Jesus tem nas suas mãos a autoridade. É Ele que tem as chaves da autoridade. Jesus não tem apenas a chave da morte e do inferno, mas também a chave de Davi, a chave da salvação, a chave da evangelização. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Ninguém pode entrar até que Ele a feche. Se a porta é o símbolo da oportunidade da igreja, a chave é o símbolo da autoridade de Jesus. Amém, queridos? Ninguém, senão Cristo, pode abrir a porta da salvação. A chave está na mão de Cristo e não na mão de Pedro, como alguns dizem por aí. Na verdade, né, Pedro falou: eu te darei as chaves do reino do céu. Jesus falando para Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino do céu. E Pedro
as usou depois, crendo na autoridade do nome, não dele, mas do nome de Jesus. Depois foi morto por conta da sua pregação. Aí, por conta da morte de Pedro e de alguns discípulos, vieram os primeiros convertidos. Tá? Então, a porta está aberta. E em terceiro lugar, Jesus tem a chave da evangelização. Ninguém pode deter a igreja. Não tenha medo. Quando ela entra pelas portas que o próprio Cristo abriu, ninguém pode fechar. E se ele fechou, ninguém vai abrir. Amém? Como está a sua vida? Deixar a porta aberta ou entrar por ela? A porta aberta é o símbolo da oportunidade que a igreja tem hoje. Jesus está enviando um telegrama para nós, para a igreja hoje. Eu venho sem demora. Só mais um tempo, só mais um pouco, e chegará o dia da recompensa. A herança que ele preparou para mim e para você, para a igreja, é gloriosa. Jesus vem em breve, irmãos. Não precisamos de nada novo. Nós não precisamos de modernidade. Nós temos que fazer o que Jesus está, o que guardar, o que temos. Precisamos proclamar o que possuímos. A coroa aqui não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus proclamando o Evangelho. Jesus está hoje batendo a porta. A porta representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi, a autoridade de Cristo. E a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Nós precisamos crer nisso. Quando Ele abre as portas, nós precisamos trabalhar. Quando Ele fecha as portas, nós temos que esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele, tá? Para vermos as oportunidades que Ele abre para nós, e não os obstáculos. Porque hoje vivemos em torno de obstáculos. Só olhamos para eles. Olhe para Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, o único Senhor e Salvador. Por isso, Ele não traz uma repreensão tão grande a esta igreja. Ele traz faz um pedido de alerta a esta igreja, para ela tomar cuidado, mas que ela seria guardada. Você que está hoje aqui nesta noite, que é fiel ao Senhor, guarda o que você tem. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Aquilo que Deus pôs nas suas mãos é seu. Ninguém pode tirar das suas mãos. É seu. E você precisa tomar posse disso. É seu, é para hoje. Não é para alguém, não é para amanhã. E se você não tomar posse, Deus levanta alguém e aquilo que é seu, Ele dá para outra pessoa e você perde. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus.